Olá, veja agora o que é notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. Está começando o Jornal da Câmara. Quatro comissões permanentes da Câmara Municipal tiveram troca de cadeiras no início deste ano. Confira as alterações. O novo presidente da Comissão de Constituição e Justiça é o vereador Dr. Lécio Sandes, do PMN. O presidente anterior, Eduardo Barreto, do PCdoB, passou a secretário. Aqueles que foram eleitos em algumas comissões, que a gente faria um rodízio. E assim foi feito. O vereador Eduardo Barreto presidiu essa comissão até dezembro passado. Este vereador aqui passou a presidir neste ano. Da mesma forma, lá na Comissão de Desenvolvimento Urbano, o vereador Heleno, que era o presidente, passou a presidência ao mesmo. O Eduardo aí então passou a presidi-la. E da mesma forma eu passei a Comissão do Consumidor para o vereador Toninho da Farmácia. Então criou-se esse rodízio das três comissões que eu me recordo. Acho que o propósito do rodízio é para trazer ideias novas, para que aquele que vem presidir os trabalhos, de repente, possa colaborar com o seu conhecimento. Da minha parte, eu já orientei os técnicos da comissão para dar mais publicidade à pauta, de forma que será encaminhada à diretoria de comunicação da casa, através do Sérgio do Lessa, né, retificando, e ele terá a responsabilidade de dar publicidade na pauta, tornando-se os atos das nossas reuniões mais próximos da população e de quem tiver interesse. Já na Comissão de Direitos do Consumidor, o vereador Dr. Lécio Sandes passou a presidência para o vereador Toninho da Farmácia, do PR. Assumi os 2 primeiros anos do meu mandato, a Comissão da Defesa do Consumidor, volto novamente, assumindo esse começo de ano, que deve estar subindo em projetos importantes para defender o consumidor. E é muito bom estar junto como presidente, que estarei fazendo o meu melhor, como fiz em 2014, quando eu levei a EDP Bandeirantes até o Ministério Público, quando ela estava cobrando tarifas indevidas, e esse ano quero continuar sequenciando o meu trabalho, que foi os 2 primeiros anos que eu, como presidente, como eu já disse, fiz um bom trabalho. Tive um trabalho legal, um trabalho forte, defendendo a todo instante o consumidor, que tem que ser visto, porque não dá para deixar o consumidor muitas vezes sendo agredido e sem ter o que fazer. Então, assumi novamente agora como presidente, e esse ano, por ser um ano eleitoral, deve estar subindo projetos importantes, na qual a gente estará apreciando legal e vendo os projetos importantes para estar acelerando, para estar sendo aprovados, para o consumidor ser favorecido. Também houve troca de posições na Comissão de Desenvolvimento Urbano e Econômico. Eduardo Barreto assumiu agora a presidência e Heleno Metalúrgico, do PDT, passou a secretário. Eu fiquei como presidente da Comissão de Constituição e Justiça durante um ano, que foi uma experiência muito boa, aumentou bastante o cabedal de conhecimento, principalmente das questões legislativas aqui da nossa casa. Agora, assumindo a presidência da DUD, acredito que os desafios serão um pouco mais tranquilos, podemos dizer. Não tão tranquilos, porque a gente sabe que Guarulhos é uma cidade em plena ascensão, mesmo com essa dificuldade que a gente passa pelo país no momento, mas o desenvolvimento de Guarulhos é gritante, salta aos olhos. Então, a gente pretende analisar todos os projetos para que a gente possa contribuir com o desenvolvimento e crescimento econômico da cidade. A Comissão de Desenvolvimento Urbano e Econômico é uma comissão bem ampla, né? Ela é bem aberta ao público, bem aberta aos nossos munícipes. Eu acho que a comissão tem que tomar, principalmente por base, eu acho que a infraestrutura e a malha viária da cidade também, porque a gente está vendo problemas com estreitamento das vias, a gente está vendo que não dá vazão para acessar as grandes estradas, rodovias que cortam a nossa cidade. Então acho que esse é um ponto crucial que a gente pode discutir sim e avançar nessa questão da Comissão de Desenvolvimento. A Comissão da Criança, Adolescente e Juventude também está de cara nova. O vereador professor Samuel Vasconcelos, do PT, deixou a presidência com o vereador Luiz Mato Grosso, do PP. A Comissão da Criança tem também um novo membro. O vereador Rogério dos Santos, do PSD, assumiu o lugar do vereador Guti, do PSB, que saiu da comissão. É a primeira vez que eu participo
de uma comissão permanente. É uma honra participar desta comissão da criança e do adolescente. E certamente, de alguma forma, nós estaremos agregando nessa comissão no sentido de encaminhar os trabalhos para que a gente possa dar os pareceres de acordo com as necessidades, né, de cada projeto. Um tema que me incomoda bastante e é um tema até corriqueiro na nossa cidade e me preocupa, que são os famosos pancadões, onde ali se aglomeram muitos adolescentes, muitas crianças. Eu mesmo presenciei crianças ali com 10 anos de idade, 11 anos, e nós sabemos que esses pancadões são situações muito complicadas e acontecem muito na periferia, e onde existe ali a presença de bebida alcoólica, de drogas, e nós estamos bastante atentos a isso, a fim de que a gente possa, de alguma forma, colaborar para que aos poucos haja um controle e até mesmo erradicar esta situação. Você vai tentar fazer alguma coisa relacionada a isso nesse período em que vai estar na comissão? Com certeza. Nós estaremos avaliando os projetos que estão chegando e se dentro desse período que estarei na comissão, que é esse período de março, e se eu notar a ausência de algum projeto relacionado a esse tema, eu mesmo vou propor um projeto de lei na casa, a fim de que a gente possa coibir essas ações na nossa cidade. Depois do intervalo, acompanhe os destaques da audiência de prestação de contas da saúde em relação ao último quadrimestre de 2015. O Jornal da Câmara volta já. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra, estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Em prestação de contas do último quadrimestre de 2015, realizado dia 26, o secretário de Saúde apresentou o orçamento acumulado de 957 milhões de reais. Mas, de acordo com a demonstração, houve reduções no número de atendimentos, internações e consultas médicas. Por que diminuiu o número de AIHs se os nossos hospitais municipais estão permanentemente lotados, com sobrelotação? Porque aumentou o tempo de permanência de cada paciente no hospital. Explicando melhor, se você tem um paciente internado no HMU, que ele precisa fazer uma cirurgia de coluna,
porque ele quebrou uma vértebra, teve um acidente aí de moto, muito frequente, quebrou uma vértebra, ele foi levado para o HMU, o HMU não faz essa cirurgia. Em Guarulhos é habilitado para essa cirurgia o Hospital Padre Bento, mas aí não nos cedem a vaga, e esse paciente fica 1 mês, 2 meses internado no HMU. Então, essa é uma AIH que não roda, né? Então, essa é uma internação hospitalar que permanece, aí você não consegue inserir uma outra AIH. Você até interna, porque no HMU você interna em leitos extras, em maca, em poltrona, não é isso? Interna na enfermaria. O certo seria que a enfermaria, aquilo que o pessoal chama de redondo, fosse um primeiro atendimento, que a pessoa ficasse 1 dia, 2 dias, né? Mas às vezes fica muito mais tempo na enfermaria, né? Por isso, a diminuição das AIH se deve à nossa dificuldade, né, de fazer a transferência, mesmo a gente insistindo, colocando na regulação estadual, fazendo contato com outros hospitais. Esse é um grande problema. Com relação à atenção básica, esses números ruins não expressam a realidade. Por quê? O que aconteceu é que o que foi feito não foi inserido no sistema. E por quê? Porque em 2015, o Ministério da Saúde implantou o ESUS, né? É um novo sistema para a inserção dos dados. Número de atendimentos, número de consultas odontológicas, etc. Né? E nós, tanto o Ministério quanto nós, tivemos dificuldade nessa migração de dados para o ESUS. O Ministério, muitas vezes, não se conseguia entrar no site para inserir os dados, né? E outras vezes é a nossa rede que estava sem sistema, que estava com problema. Então, você tem um prazo para fazer isso. Presidente da Comissão de Saúde do Legislativo, Dr. Alexandre Dentista, do PSDC, questionou a divisão das verbas destinadas a subvenções sociais. Hoje, o JJM recebe aí 18 milhões ano e o Stella Maris 4 milhões e 800. Eu gostaria de saber se o Stella Maris está numa situação tão difícil, por que essa diferença tão grande de repasse para o JJM? Lógico que eu sei que o JJM faz um excelente trabalho na nossa cidade, realmente merece esse apoio da Prefeitura, mas o porquê o Stella Maris, o repasse é tão menor, secretário? Por favor. Primeiro, esclarecer, né, que o JJM só atende SUS. É 100% SUS. Então, ele não pode arrecadar mais no particular e no convênio para usar no SUS, como se supõe que esses que têm dupla porta devem fazer. A segunda coisa a esclarecer é que ambos têm uma dependência total da Prefeitura. Quer dizer, tanto a direção do JJM quanto a do Stella Maris estão permanentemente me ligando para o Silvio, para a doutora Tereza, dizendo que desse jeito não dá, que eles vão fechar, que não conseguem trabalhar com esse recurso. Quer dizer, é o mínimo do mínimo. Fazer parto é caro. Principalmente se você fizer uma coisa de qualidade, atendendo os princípios de humanização, né, que estão estabelecidos hoje, né, pelo governo federal, como alojamento conjunto, a possibilidade do pai assistir o parto, etc. Né, tudo isso, né,
Se você atende o alto risco, como faz o JJM, então tem que ter uma UTI neonatal, a unidade de cuidados intensivos, né? Sai caro. Tanto sai caro que o Stella Maris resolveu não fazer mais parto, parar com os partos, né? Nós pretendemos, né, vamos discutir com o governo, aumentar um pouco o repasse para o Stella Maris, porque sabemos da importância do Stella Maris, não é? E não vamos deixar o Stella Maris fechar, como não fizemos até hoje. Se a gente não tivesse socorrido o Stella Maris, já teria fechado. Mas também, né, não podemos deixar que ocorra o pior na nossa maior maternidade, né? Hoje o JJM faz aproximadamente 550 partos por mês. Em número de partos, é a segunda do estado de São Paulo, segunda maior do estado de São Paulo. O secretário também afirmou que um dos motivos da diminuição no número de consultas foi o pedido de demissão de alguns médicos. Os profissionais estariam insatisfeitos em ter que registrar ponto para comprovar o cumprimento da jornada. É que nós tivemos muito problema com a implantação do ponto digital para os médicos. Então, é um fato... Nós fizemos um acordo com o Ministério Público, né, um termo de ajustamento de conduta, a partir de algumas denúncias que foram feitas de médicos que ficavam pouco tempo, né, no trabalho, e aí nós implantamos o ponto digital. E um grande número de especialistas foi embora, saiu não. Se eu tenho que ficar o tempo todo meu de trabalho, eu não fico, eu vou embora. Então, essa é parte da explicação. Outra parte da explicação são os nossos problemas de internet. E, infelizmente... teve momentos em que as pessoas nas UBSs não conseguiram agendar, né? Então, aconteceu, não foram tantas as vezes, mas aconteceu do especialista ir trabalhar e não ter ninguém agendado. Eu recebi mensagem, eu recebi abaixo-assinado e várias mulheres, né, falando, olha, a doutora... tal, né, é muito boa, eu não gostaria que ela saísse, citaram uma médica do Vila Carmela, citaram, né, em vários lugares. Eu acho que a gente tem que cumprir o horário, né? Acho que um dos problemas da saúde é justamente esse. Então, acho que uma sugestão aqui, como eu sou professora, sou da área da educação, eu posso fazer 15 horas, eu posso fazer 20 horas, eu posso fazer 30 horas ou eu posso fazer 40 horas. A gente tem atribuição de aulas no início do ano, estou fazendo uma comparação, mas que a gente repensasse isso, né? Não que os médicos ganhassem e não cumprissem o período e recebessem pelas horas que não trabalharam, que isso eu não considero justo, mas que a gente tivesse opções de outras jornadas de trabalho na prefeitura, né, para que os médicos que não puderem trabalhar 40 horas, trabalhem 30, ou 20, ou 15, né, e que a gente não tenha uma saída desses profissionais e que também não fique de forma injusta, né, o camarada ganhando lá para trabalhar sem trabalhar, que isso não é certo, mas acho que a gente deveria pensar uma forma de resolver esse problema, né? Para a gente ajudar os profissionais e também ajudar o povo que precisa de médico realmente trabalhando. Com relação à jornada dos médicos, né, nós já temos algumas jornadas. Então, o médico pode fazer 40 horas, pode fazer 36 horas, pode fazer 30 horas, pode fazer 24, pode fazer 20 ou fazer 12 horas. Então, nós damos todas essas possibilidades.
O que acontece muitas vezes, isso se reflete nas especialidades. Um médico que é 40 horas, ele tem uma meta de atender, se ele é especialista, são 3 pacientes por hora. Se supõe que cada consulta demora 20 minutos. Então, em 8 horas diárias, ele tem que atender 24 pacientes. Quando ele não cumpria o horário, ele atendia os 24, né? Só que atendia em 2, 3 horas e depois ia embora, em vez de fazer as 8 horas. Agora, se ele reduzir a jornada, ele vai diminuir o número de pacientes que ele vai atender. Ele vai dizer, não, eu reduzi a jornada, agora, em vez de atender tantos que eu atendia, eu vou atender 3 por hora, dá tantos pacientes. Professor Rômulo Ornelas, do PT, perguntou sobre o possível fechamento do PA Alvorada. No caso do PA Alvorada, né, eu acredito que é mais boato, né, que dentro desses cortes o PA Alvorada vai ser fechado. Eu gostaria que o secretário pronunciasse publicamente sobre a questão do PA Alvorada. Eu sei que o PA Alvorada funciona dentro da UBS, que tecnicamente, ou escutando os médicos falar, está errado, né? É um erro aí técnico. Você está dentro da UBS passando pessoas lá machucadas, passando por cima de criança, né? Mas sei que a maneira que o PA Alvorada funciona lá na nossa região, ela é fundamental para o atendimento da população. Aí sei que você vai justificar a abertura da UPA Paulista, mas, tecnicamente, ouvindo os médicos lá do PA Alvorada, eles falam assim que na abertura da UPA Paulista não substitui o trabalho feito pelo PA Alvorada. Você pega ali do Alvorada até a Vilani, você não tem nenhum outro atendimento, né, principalmente na região da Vilani, Guaraci, Vila Zildinha, Jaci, não tem nenhum pronto atendimento da população, depende daquele PA Alvorada. Então, o meu questionamento é basicamente nesse sentido, né, esperar que a Secretaria de Saúde se pronuncie, né, sobre essa questão da importância do PA Alvorada para nós ali da região. Muito obrigado. Nós não vamos fechar o PA Alvorada, né? Nós sabemos da importância dele e sabemos que a população lá é bem mobilizada. Para fechar 3 meses, fazer a reforma, foi uma luta, foi uma briga. Não queriam deixar a gente fechar para fazer a reforma, né? Depois aceitaram desde que a gente, né, corresse, como corremos, fizemos aquela reforma para transformar em UBS e IPA em 3 meses. Então, não tem nenhuma possibilidade de que seja fechado o PA Alvorada, né? Primeiro, porque nós estamos preocupados com a saúde da população, mas mesmo se fosse outro secretário, ia ficar preocupado com a questão política do ano eleitoral. Então, ninguém vai fechar o PA Alvorada. Já o secretário da Comissão de Saúde, Toninho da Farmácia do PR, solicitou que os dados sobre a audiência fossem enviados aos vereadores com antecedência. Eu gostaria de pedir, se na próxima audiência pública, se poderia chegar uma semana antes o balancete, para a gente poder analisar com mais calma. É mostrado um gráfico em cima da hora, a gente tem que ficar com o pescoço virado e a gente acaba não conseguindo dar conta do que está acontecendo realmente com os números. Por isso que eu fiz o pedido para chegar uma semana antes, o balancete, para a gente poder fazer uma apreciação e quando você questionar, realmente você saber o que você está questionando. Porque é muito ruim você receber o balancete em cima da hora e você realmente, de repente vai fazer um questionamento que não tem nada a ver. Então, vai ser muito importante chegando, realmente na próxima audiência estarei fazendo meus questionamentos exclusivamente em cima dos números, realmente, que aí sim será uma verdadeira audiência pública. E com isso a gente tende a levantar o nível da audiência pública. Eu acho que o pedido
para ter acesso ao balancete é justo, né? O que nós poderíamos fazer, eu vou pedir para o vereador Alexandre, doutor Alexandre, que nos encaminhe a relação dos e-mails dos todos os vereadores, né? E aí a gente vai pedir para a nossa equipe encaminhar esse balancete por e-mail, né? Porque é um catatal de folhas, acho que não há necessidade de estar imprimindo para todos. Acho que a gente pode mandar por e-mail para os vereadores alguns dias antes. Ao final da audiência pública, o secretário Carlos Derman ainda conversou com a nossa equipe de reportagem sobre os planos de investimento para 2016. Quando foi feito o orçamento, pensava-se que seria ainda pior, né? Mas então arrecadou um pouco mais do que estava na lei orçamentária. Mas também os custos da saúde aumentaram bastante, né? A saúde trabalha com, por exemplo, com medicamentos importados, né? Ou que a matéria-prima deles é importada, com a subida do dólar, né? Aumentaram esses custos, não é? E nós não quisemos sacrificar o atendimento, né? Seja a entrega de insumos, de medicamentos, seja o atendimento em geral à população. Então sobrou pouco dinheiro para investimento, foi o que eu falei, né? Dentro do nosso orçamento nós tivemos pouco dinheiro para investir. Nós contamos para esse ano com alguns recursos federais, né, provenientes seja de emendas de deputados, seja outros programas federais, para poder viabilizar alguns investimentos muito necessários. Esse ano nós vamos inaugurar as duas UPAs, né, a UPA Paulista, a UPA Cumbica, né, vamos terminar o BS do Parque Primavera, vamos fazer uma série de ampliações de UBS, mas com certeza não faremos todos os investimentos que gostaríamos de fazer. As audiências de prestação de contas da saúde acontecem a cada quadrimestre no plenário da Câmara Municipal e são abertas ao público. Depois do intervalo, entenda por que muitas leis aprovadas em Guarulhos ainda não são aplicadas no município. A gente volta já. Eu tenho um convite para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Toda quarta-feira rola uma edição inédita do Ponto de Vista, um programa de entrevistas que traz personalidades da nossa cidade e suas opiniões sobre diversos assuntos ligados a Guarulhos. Ponto de Vista toda quarta-feira, logo após o Jornal da Câmara aqui, na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.câmaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. Quando uma lei é aprovada em plenário e depois publicada no Diário Oficial, ela passa a valer, certo? Nem sempre. Muitas leis precisam de um decreto da Prefeitura dizendo como elas vão funcionar no dia a dia. Aqui em Guarulhos, há várias leis que ainda esperam para ser colocadas em prática.
Depois de aprovados em plenário, os projetos de lei propostos pelos vereadores precisam ser sancionados pelo prefeito. Caso sejam vetados, ainda é possível que o Legislativo derrube o veto e promulgue a lei. Mas nem tudo que é publicado é colocado em prática. Algumas leis dependem de regulamentação para sair do papel. O Legislativo ele tem, obviamente, o poder de legislar, mas nem sempre ele tem o conhecimento de todas as peculiaridades que demandam a aplicação da lei. Então, existem leis que não têm a aplicação imediata. Elas dependem de regulamentação do Poder Executivo. A Lei Orgânica do Município atribui ao prefeito a função de expedir decretos e regulamentos para justamente adequar aquela regra criada pelo Legislativo à realidade do município. Em 2015, dos 27 projetos do Legislativo aprovados aqui em plenário e que viraram leis, 12 precisam de decreto regulamentar. O Poder Executivo é o responsável por elaborar esse decreto, explicando como essas leis vão funcionar no cotidiano. Mas, na maioria dos casos, o prazo já expirou. O secretário de Assuntos Legislativos do município, Armando de Matos, justifica o atraso pela complexidade do processo e pela atual crise financeira do país. Ele também enfatiza que não são só as leis de 2015 que esperam regulamentação. Depende da lei, passa por várias secretarias, tem que ter os pareceres, tem que passar primeiro nos órgãos competentes para se fazer o decreto viável para a cidade. A lei, ela foi sancionada, tranquilo. O decreto tem que passar por secretarias e ver o impacto, ver direitinho o que acontece para o município. E nesse momento difícil, com vários problemas que estão acontecendo, pode acontecer isso aí. Dividindo a responsabilidade com a Câmara, Matos ainda afirmou que cabe aos parlamentares cobrar o Executivo pela demora. Eu já fui vereador nessa casa, eu tive leis sancionadas que até hoje não saiu o decreto. Eu saí de lá em 2004. E tem leis que estão aí. Agora, o depende de decreto e mexe principalmente com as finanças, e o vereador, cedo também, por que o vereador não vai na tribuna cobrar? Por que será? Você me fez uma pergunta. Eu acho que a casa de leis também não cobram. É o dever deles também. Então, vamos passar um pouquinho para o vereador. Minha lei foi sancionada, até hoje não saiu o decreto. Mas eu não vejo, ultimamente, ninguém falar isso na Câmara. Já os vereadores autores de algumas dessas leis garantem que vão pressionar pelos decretos. Dr. Laércio Sandes, do PMN, foi o responsável por elaborar lei, obrigando a Prefeitura a publicar a lista de pacientes que esperam exames ou consultas na rede pública municipal. O prazo para o decreto expirou em novembro do último ano. Cabe ao prefeito, através da secretaria, o departamento de informática, por exemplo, fazer as adaptações necessárias para que esses dados dos interessados fiquem disponibilizados, por exemplo, na internet, criar forma também para publicar no Diário Oficial. Então, são mecanismos internos que precisa o chefe do executivo adotar. Só se justifica essa demora face o desmando que está na gestão municipal. Não é segredo para ninguém que nós temos o nosso prefeito comandando a cidade, mas cada secretário está fazendo o que acha que deve pela cidade e, com isso, um projeto que muitas das vezes é acolhido e tem o prazo para regulamentar de 120 dias ou 6 meses, acaba não ocorrendo, como foi o projeto da minha autoria, independente do prazo que a lei estipulou, 4 meses, 2 meses, eu, como vereador, aguardo 6 meses e se dentro desse prazo ele não regulamentar, vou provocar a regulamentação e a partir daí, se não houver a regulamentação, tomar outras medidas que a legislação nos permite. O que a gente não pode, uma medida que vem aos interesses da população, principalmente essa lei que nós tivemos aprovação aqui em Guarulhos, que vai ao interesse da saúde pública, a gente aceitar que ela fique ad eterno sem regulamentação. Vereador pelo PSDB, Gilvan Passos também vive situação semelhante. A lei de sua autoria, sancionada em agosto de 2015, criava um programa de prevenção ao câncer de pênis e ao HPV masculino, mas também não teve regulamentação. O que adianta se criar uma lei? A lei ser aprovada, ela é sancionada, mas ela não é executada, né? Então isso é lamentável. Mas por que isso é feito? Porque o prefeito, o executivo, não respeita esta casa.
Porque quando se cria uma lei aqui na Câmara Municipal, é em prol da sociedade. Então significa que não tem respeito nenhum, nem pela população, muito menos por esta casa. Então é lamentável quando você vê, é dinheiro público que é gasto. Tem salários de vereadores, assessores, funcionários desta casa, técnicos desta casa, e quando se aprova uma lei, infelizmente a administração ela ignora isso. Então para nós é lamentável ver essa falta de respeito. E nós já estamos entrando com as medidas cabíveis, juridicamente, o que nós podemos fazer para que isso realmente possa ser regulamentado, para que a população possa ser beneficiada. Eu vou levantar todas as leis que foram aprovadas e não foram sancionadas ainda pelo prefeito, para que em conjunto, para que os 34 vereadores tomem uma posição mais drástica. Ainda de acordo com o presidente da OAB Guarulhos, os vereadores podem cobrar a regulamentação do executivo. E caso isso não seja feito, o prefeito pode até ser penalizado. Quando o executivo ele acaba não regulamentando, ele, em linhas indiretas, ele está impedindo o exercício do poder legislativo. A ausência de decreto por parte do prefeito enseja, por parte do Poder Legislativo, uma expedição de ofício para que a autoridade do Poder Executivo, no caso o prefeito, ele cumpra essa sua obrigação de expedir o decreto regulamentar. Se não o fizer, pode vir a ser até responsabilizado, criminalmente até, ou por ato de improbidade administrativa. Mas, subsidiariamente, qualquer cidadão pode usar o remédio constitucional, que é o mandado de injunção. Um mandado de injunção que é criado, que é previsto na Constituição, para a omissão legislativa em matéria constitucional, pode vir a ser usado subsidiariamente também por qualquer cidadão que se sinta lesado pela ausência de uma regulamentação por parte do Poder Executivo. O secretário de Assuntos Jurídicos do município, Armando de Matos, disse ao Jornal da Câmara que até este mês a situação já estaria regularizada, mas até o fechamento desta edição, nenhum decreto referente a essas leis de 2015 foi publicado. O Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelo Facebook. Voltamos na próxima sexta-feira com mais uma edição inédita. Até lá!